Quem me contou essa história foi uma enfermeira, que trabalha no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. E quando ela terminou de me contar tudo, precisei sentar e ficar em silêncio por alguns minutos. Porque existem momentos na vida onde a injustiça é tão clara, tão brutal, que te faz questionar tudo, absolutamente tudo o que você acreditava saber sobre a natureza humana. Essa é a história de Ana Luísa Oliveira, uma ajudante doméstica de 38 anos, que foi demitida do emprego que sustentava sua filha, de uma maneira tão cruel que ainda me custa acreditar. Mas o mais inacreditável é o que aconteceu depois, porque às vezes a verdade tem uma forma de se revelar que deixa todo mundo de joelhos. Ana Luísa já trabalhava há 3 anos no casarão de Ricardo Albuquerque, nos Jardins, em São Paulo. Ricardo era o presidente de uma grande farmacêutica, aquele tipo de homem que aparece em revistas de negócios. Ternos de grife, relógio que custa mais que um carro popular, sempre em reuniões, sempre ocupado, sempre importante. Mas essa história não é sobre Ricardo, ou pelo menos não começa com ele. Começa com seu Alberto. Seu Alberto Mendes tinha 72 anos, quando Ana Luísa começou a trabalhar naquela casa. Era o sogro de Ricardo, o pai de sua esposa, que já havia falecido. Já fazia 5 anos que ele vivia naquele casarão, num quarto no 2º andar, com vista para o jardim, e já fazia 5 anos que a doença de Parkinson tinha começado a roubar, pedaço por pedaço, tudo o que ele havia sido. Deixa eu te mostrar um pouco do que é o Parkinson em estágio avançado, porque muita gente não entende de verdade. Os tremores. Imagina tentar segurar uma xícara de café e suas mãos tremerem tanto que o líquido se derrama antes de chegar aos seus lábios. Imagina tentar escrever seu nome e as letras saírem como rabiscos ilegíveis. Imagina que seu próprio corpo se torna seu inimigo, te traindo em cada movimento. Mas os tremores são só o começo. A rigidez muscular faz com que cada passo seja uma batalha. Seu Alberto caminhava como se suas articulações estivessem enferrujadas, como se cada movimento exigisse um esforço consciente e doloroso. Levantar de uma cadeira podia levar 5 minutos. Se vestir pela manhã era uma odisseia de meia hora. E aí tem a fala. Seu Alberto tinha sido professor de música no Conservatório Estadual de Música. Um homem que falava com paixão sobre Villa-Lobos e Tom Jobim, que conseguia identificar qualquer peça clássica, só de ouvir 3 notas. Mas o Parkinson roubou isso também. Suas palavras saíam arrastadas, entrecortadas, apenas compreensíveis, como se sua língua tivesse se transformado em chumbo. Imagina ter um cérebro perfeitamente funcional, cheio de pensamentos, ideias, emoções, mas preso em um corpo que se nega a te obedecer. Esse era o inferno pessoal de seu Alberto. E nesse inferno, Ana Luísa foi seu anjo. No primeiro dia que Ana Luísa chegou para trabalhar naquele casarão, Ricardo deixou muito claras suas responsabilidades: limpar a casa, preparar as refeições, lavar a roupa, manter tudo impecável. E sim, ajudar seu Alberto com o básico. Nada mais, nada mais. Mas Ana Luísa não era daquelas pessoas que fazem só o mínimo necessário. Na primeira vez que entrou no quarto de seu Alberto para levar o café da manhã, o encontrou sentado numa cadeira perto da janela, olhando para o jardim com olhos vazios. O café da manhã do dia anterior ainda estava intacto na mesinha. Ele nem sequer havia tentado. Ana Luísa deixou a bandeja e sentou-se em silêncio ao lado dele. Não disse nada no começo, apenas sentou. E depois de alguns minutos, seu Alberto virou a cabeça lentamente e olhou para ela. Tentou dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam direito, apenas sons quebrados, frustrantes. Ana Luísa esperou, não interrompeu, não tentou adivinhar, não se impacientou, apenas esperou,
com uma paciência infinita, até que seu Alberto conseguiu formar as palavras: "Eu não quero viver assim." 5 palavras, que levaram quase 1 minuto para pronunciar. 5 palavras, carregadas de uma dor tão profunda que Ana Luísa sentiu que seu coração se partia. E naquele momento, Ana Luísa tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não ia ser só sua ajudante doméstica, iria ser sua conexão com a humanidade. Durante as semanas seguintes, Ana Luísa começou a aprender. Aprendeu que, quando seu Alberto movia a mão direita de um certo jeito, estava pedindo água. Que, quando olhava para a estante de livros, queria que lessem para ele. Que, quando seus olhos se enchiam de lágrimas, não era por dor física, mas pela frustração de estar preso em seu próprio corpo. Aprendeu a ler seu silêncio melhor do que outros liam palavras, mas o mais importante, Ana Luísa começou a pesquisar por conta própria. Ficava até tarde na biblioteca pública, lendo sobre Parkinson. Perguntava para enfermeiras que conhecia. Assistia a vídeos no YouTube sobre terapias, exercícios, técnicas de comunicação e descobriu algo que mudaria tudo: a musicalização. Acontece que existem estudos que demonstram que a música, especialmente a música familiar, pode ajudar pacientes com Parkinson, pode reduzir os tremores temporariamente, pode melhorar a coordenação, pode trazer de volta momentos de lucidez. E seu Alberto tinha sido professor de música. Ana Luísa começou simples. Um dia, enquanto limpava o quarto de seu Alberto, colocou música clássica em seu celular, só para ver o que acontecia. A reação foi imediata. Seu Alberto, que estava sentado olhando para o vazio, de repente virou a cabeça. Seus olhos, normalmente vidrados e distantes, se focaram. Seu pé direito começou a seguir o ritmo. Apenas um pequeno movimento, mas intencional. Ana Luísa se aproximou. "O senhor gosta dessa música, seu Alberto?" Os olhos de seu Alberto se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Assentiu. Um movimento pequeno, mas claro. Era Vila Lobos, Baquianas Brasileiras no 5. E assim, começou tudo. Ana Luísa começou a dedicar sua hora de almoço, que era para descansar, para fazer sessões de música com seu Alberto. Colocava as peças que ele amava, mostrava vídeos de concertos em seu celular, falava sobre os compositores, e os tremores de seu Alberto diminuíam, não desapareciam. O Parkinson não funciona assim, mas diminuíam o suficiente para que ele pudesse segurar uma xícara sem derramar, o suficiente para que ele pudesse comer com dignidade. Mas Ana Luísa não parou por aí. Um dia, enquanto Ricardo estava em uma de suas viagens de negócios, Ana Luísa fez algo ousado. Pediu para um amigo ajudá-la a descer o velho piano de cauda, que estava coberto com um lençol na sala. Levaram para o quarto de seu Alberto. Quando seu Alberto viu o piano, seu rosto se transformou. Era como ver um homem no deserto, descobrindo um oásis. Ana Luísa não sabia tocar piano, mas seu Alberto sim, ou, ao menos, costumava saber. A primeira vez que seu Alberto Mendes se sentou em frente ao piano, suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia nem sequer posicioná-las sobre as teclas. A frustração em seu rosto era de partir o coração. Ele tentou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada tentativa terminava em tremores incontroláveis. Seu Alberto começou a chorar de frustração. E é aqui que Ana Luísa Oliveira fez algo extraordinário. Ela se sentou ao lado dele no banco do piano, com muita suavidade. Tomou as mãos trêmulas de seu Alberto entre as suas, não para deter os tremores, isso não funcionaria, mas para estabilizá-las, para dar-lhes um ponto de apoio. E lentamente, muito lentamente, guiou as mãos de seu Alberto até as teclas, com Ana Luísa estabilizando suas mãos,
Seu Alberto conseguiu pressionar uma tecla, uma única nota, um dó central, claro e puro. Seu Alberto ficou paralisado. Olhou para suas mãos como se não pudesse acreditar no que acabavam de fazer. Então pressionou outra tecla, Mi, depois Sol. Não era uma melodia, eram apenas notas soltas. Mas para seu Alberto, era um milagre. Durante as semanas seguintes, isso se tornou a rotina secreta deles. Cada dia, durante a hora do almoço de Ana Luísa, ela segurava as mãos de seu Alberto e o ajudava a tocar piano, pouco a pouco, nota por nota. Seu Alberto começou a recuperar algo que pensou que havia perdido para sempre. Não só a habilidade de fazer música, mas a vontade de viver. Ana Luísa começou a levar um caderno, anotava tudo. Os horários dos remédios de seu Alberto, as comidas que ele podia comer sem dificuldade, os exercícios que funcionavam melhor, as peças musicais que reduziam mais os tremores, os momentos de lucidez e clareza. Ela era obsessiva com os detalhes. Porque Ana Luísa entendia algo fundamental. Ninguém mais estava prestando atenção. Ricardo Albuquerque visitava seu Alberto talvez uma vez a cada 2 semanas. Conversas de 5 minutos, incômodas, cheias de silêncios. Ricardo sempre tinha pressa, sempre tinha uma chamada importante, sempre tinha algo mais urgente. E Ana Luísa via isso. Via a tristeza nos olhos de seu Alberto cada vez que Ricardo saía da sala depois de apenas trocar algumas palavras. Um dia, seu Alberto conseguiu dizer a Ana Luísa algo que levou quase 10 minutos para pronunciar completo. Ele está ocupado sendo importante. Eu só estou ocupado morrendo. Essas palavras se cravaram no coração de Ana Luísa como facas. E naquela mesma noite, Ana Luísa tomou outra decisão. Começou a chegar meia hora mais cedo ao trabalho, sem cobrar extra, só para ter mais tempo com seu Alberto. Chegava às 6:30 da manhã, o ajudava a se vestir, a se barbear, a se sentir como um ser humano em vez de um fardo. Lia o jornal para ele, o ajudava com exercícios de fisioterapia que havia aprendido em vídeos. E ao final do dia, antes de ir embora, passava outros 20 minutos com ele, só conversando. Bem, Ana Luísa conversava. Seu Alberto escutava e ocasionalmente conseguia pronunciar algumas palavras. Ela contava sobre sua filha, Sofia, de 15 anos. Falava das dificuldades de criá-la sozinha, sem pai. De como Sofia queria estudar medicina, mas Ana Luísa não sabia se poderia pagar a faculdade. E seu Alberto escutava com uma intensidade que mostrava que, por trás dos tremores e da fala difícil, havia um homem completamente presente, completamente vivo. Os meses passaram. Seu Alberto melhorou de maneiras que eram quase impossíveis para alguém com Parkinson avançado. Não curado, isso não existe, mas melhorou. Seus tremores, embora presentes, eram menos severos. Podia pronunciar frases curtas com relativa clareza. Podia tocar algumas melodias simples no piano com a ajuda de Ana Luísa. Mas o mais importante, ele queria viver. Ana Luísa havia documentado tudo em seu caderno. Tinha registro de 6 meses de progresso consistente. Havia anotado as peças musicais específicas que funcionavam melhor. Havia criado um horário otimizado de remédios, comidas e exercícios. Era um trabalho de amor, um trabalho de humanidade pura. E então Ricardo chegou em casa um dia mais cedo do que o esperado. Era uma terça-feira à tarde, 3 da tarde. Normalmente Ricardo estaria no escritório até às 8, mas havia cancelado uma reunião e decidiu passar em casa para pegar uns documentos. Quando entrou, ouviu música vindo do 2º andar, piano. Alguém estava tocando piano. Ricardo subiu as escadas, confuso. Ninguém naquela casa tocava piano. Ele definitivamente não. E seu Alberto fazia anos que não podia. Aproximou-se do quarto de seu Alberto.
A porta estava entreaberta e o que viu o deixou paralisado. Ana Luísa estava sentada no banco do piano, ao lado de seu Alberto. Suas mãos seguravam as mãos trêmulas do idoso, estabilizando-as enquanto ele pressionava as teclas. Eles estavam tocando algo simples, algo que Ricardo não reconheceu. Mas o que mais impactou Ricardo não foi a música, foi a expressão no rosto de seu Alberto. Ele estava sorrindo. Ricardo não se lembrava da última vez que havia visto seu Alberto sorrir. Por um momento, Ricardo sentiu algo parecido com emoção. Quase entrou na sala para dizer algo, para agradecer a Ana Luísa por dar aquele momento a seu Alberto. Quase. Mas então olhou seu relógio, 3h15 da tarde, hora de trabalho. E Ana Luísa estava ali, usando o tempo da empresa, tempo pelo qual lhe pagavam para limpar e cozinhar. Fazendo isso, o que quer que fosse isso, algo em Ricardo se endureceu. Ele pagava a Ana Luísa para fazer um trabalho específico, não para tocar piano, não para entreter seu Alberto, para trabalhar. Ricardo ficou ali parado, observando, e sentiu que algo parecido com indignação crescia em seu peito. Havia contratado Ana Luísa para manter a casa impecável. E, no entanto, quantas vezes havia encontrado pratos por lavar ou pisos por aspirar, porque Ana Luísa estava perdendo tempo com seu Alberto? Bem, já tinha sido o suficiente. Ricardo empurrou a porta e entrou na sala. Ana Luísa e seu Alberto se viraram, assustados. A música parou abruptamente. "Quero falar com você lá embaixo", disse Ricardo com voz fria, olhando para Ana Luísa. Agora, Ana Luísa desceu as escadas atrás de Ricardo com o coração batendo forte em seu peito. Conhecia aquele tom de voz. Aquele tom que os chefes usam quando decidiram que você fez algo errado e não há mais espaço para explicações. Ricardo parou na sala, de braços cruzados, com aquela postura de executivo acostumado a que as pessoas tremam diante dele. "Quero que me explique uma coisa. Ana Luísa, te pago para manter esta casa impecável, para cozinhar, limpar, lavar, não para tocar piano com seu Alberto." Ana Luísa respirou fundo. Ela já tinha ensaiado esse momento na mente dezenas de vezes, sabendo que algum dia teria que justificar o que estava fazendo. Seu Ricardo, com todo o respeito, o Dr. Fontes recomendou musicalização para o seu Alberto. Ajuda com os sintomas dele, com os tremores. Eu vi uma melhora significativa nesses 6 meses. Ricardo a olhou com desconfiança. O Dr. Fontes nunca me mencionou nada sobre musicalização. É porque o senhor não tem ido às consultas médicas desde fevereiro. Seu Ricardo, o doutor explicou tudo para o seu Alberto na consulta de março. Eu estava lá, porque o senhor pediu que eu o acompanhasse. O rosto de Ricardo se endureceu. Aquele era um golpe direto e era a pura verdade. Ricardo não se lembrava da última vez que tinha acompanhado o seu Alberto ao médico. "Esse não é o ponto", disse Ricardo, elevando a voz. "O ponto é que eu te pago por 8 horas de trabalho diário. E eu tenho notado que a casa não está tão impecável quanto deveria, que tem pratos sem lavar, que tem poeira nos móveis, porque você está perdendo tempo em atividades que não são sua responsabilidade." Ana Luísa sentiu que a injustiça daquelas palavras lhe queimava a garganta, mas manteve a calma. "Senhor, eu chego meia hora mais cedo todos os dias, sem cobrar esse tempo extra. Eu fico 20 minutos depois da minha hora de saída, também sem cobrar. A hora que eu passo com o seu Alberto na musicalização é a minha hora de almoço, o meu tempo pessoal. E quanto à casa, eu posso mostrar o meu registro de tarefas completadas a cada dia." "Não me interessa ver registros", interrompeu Ricardo. "O que me interessa é que você entenda qual é o seu trabalho aqui. O seu trabalho é manter esta casa funcionando. Não é ser terapeuta do seu Alberto. Não é ser companhia dele. Não é ser amiga dele. É limpar." Cada palavra era como um tapa no rosto.
Ana Luísa sentiu que os olhos se enchiam de lágrimas, mas não ia dar a Ricardo a satisfação de vê-la chorar. Com todo o respeito, seu Ricardo, o seu Alberto precisa de mais do que só cuidados básicos. Ele precisa de conexão humana, ele precisa sentir que a vida dele ainda tem valor. Ricardo soltou uma risada seca, sem humor. Ah, agora também é psicóloga. Que conveniente. Ana Luísa apertou os punhos ao lado do corpo. Não, senhor, eu não sou psicóloga, mas também não sou cega. Eu sei o que é se sentir invisível, se sentir como se fosse um peso para o mundo. E eu não vou permitir que o seu Alberto se sinta assim, se eu puder evitar. Houve um momento de silêncio tenso. Ricardo estudou Ana Luísa com olhos frios. Sabe qual é o seu problema, Ana Luísa? É que você se envolve demais. É que você esquece qual é o seu lugar. Ana Luísa sentiu que algo se quebrava dentro dela. Meu lugar? Repetiu em voz baixa. Sim, o seu lugar. Você é a ajudante doméstica. O seu Alberto é minha responsabilidade, não a sua. E, francamente, me parece inapropriado que você passe tanto tempo com ele a sós. É quase como se estivesse tentando manipulá-lo, de ganhar a confiança dele para algum benefício próprio. Aquelas palavras foram demais. Ana Luísa sentiu que a raiva finalmente superava o medo. Benefício próprio? O senhor acha que eu passo as minhas horas de almoço sem comer, que eu chego cedo e fico até tarde sem cobrar, que eu pesquiso em bibliotecas sobre Parkinson nos meus dias de folga. E por benefício próprio, que benefício eu poderia ter em ajudar um senhor idoso e doente, que a maioria das pessoas, incluindo a própria família, esqueceu? Cuidado com o seu tom, advertiu Ricardo. Mas Ana Luísa já não podia se conter. O seu Alberto me contou que o senhor costumava visitá-lo toda noite quando ele se mudou para cá, que passavam horas conversando, apesar de ele ter tanta dificuldade para falar. Ele me contou que o senhor prometeu que nunca o deixaria sozinho. Sabe qual foi a última vez que o senhor passou mais de 10 minutos com ele? Há 3 meses, seu Ricardo. 3 meses! O rosto de Ricardo ficou vermelho. Estava claramente furioso. Mas também havia algo mais em seus olhos. Culpa, vergonha. Eu trabalho 60 horas por semana mantendo a empresa que paga por esta casa, que paga o seu salário, replicou Ricardo. Eu não tenho o luxo de sentar para tocar piano e ter conversas sentimentais. Eu não estou pedindo que o senhor toque piano, disse Ana Luísa, sua voz embargando levemente. Eu só estou pedindo que o veja de verdade, que note que ele melhorou nesses meses, que está comendo melhor, que os tremores são menos severos, que ele tem vontade de viver outra vez. Ricardo sacudiu a cabeça. Sabe de uma coisa? Isso foi um erro. Contratar alguém tão jovem, tão inexperiente. Eu preciso de alguém profissional, que entenda limites, que faça o trabalho sem drama. Ana Luísa sentiu que o chão sumia sob seus pés. O senhor está me demitindo. Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando as opções. E foi naquele momento que ambos ouviram um ruído lá em cima. Um golpe forte, como se algo pesado tivesse caído. Ana Luísa não esperou permissão. Correu para as escadas. Quando chegou ao quarto do seu Alberto, o encontrou no chão, ao lado do piano. Ele tinha caído do banco, tentando descer sozinho. Seu Alberto? Sussurrou Ana Luísa, ajoelhando-se ao lado dele. Está bem? Se machucou? O seu Alberto negou com a cabeça. Mas Ana Luísa podia ver lágrimas correndo pelo rosto. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de angústia. Ele tinha ouvido tudo. Ricardo apareceu na porta, ofegante por ter subido as escadas correndo. O que aconteceu? Ana Luísa ignorou a pergunta e ajudou o seu Alberto a se sentar, apoiado contra o piano. Com movimentos suaves e praticados, verificou se não havia fraturas, se não havia machucados sérios. Está tudo bem,
murmurou Ana Luísa. Tudo bem, seu Alberto, mas não estava tudo bem. Nada estava bem. O seu Alberto tentou falar. A boca se movia, tentando formar palavras, mas só saíam sons quebrados. A frustração no rosto dele era de partir o coração. Ana Luísa pegou na mão dele. Calma, respira fundo, sem pressa. O seu Alberto fechou os olhos. Respirou 3 vezes e então tentou outra vez. Não, demita. 3 palavras que levaram quase 30 segundos para pronunciar. 3 palavras carregadas de súplica. Ricardo ficou paralisado na porta. O seu Alberto continuou. Cada palavra um esforço monumental. Ela é a única coisa boa que me resta. O silêncio naquele quarto era esmagador. Ana Luísa sentiu que o coração se partia. Seu Alberto, não se preocupe comigo. O senhor se concentre em ficar bem. Mas o seu Alberto negou com a cabeça com veemência. Não, me deixe sozinho, conseguiu dizer. Por favor, Ricardo pigarreou, sem graça. Pai, ninguém vai te deixar sozinho. Eu vou contratar alguém mais profissional, alguém com experiência médica. Não quero profissional, disse o seu Alberto, com surpreendente clareza. Quero a Ana Luísa. Ana Luísa olhou para Ricardo Albuquerque, que parecia completamente desconcertado com a situação. Claramente, ele não esperava que seu Alberto Mendes se envolvesse. Olha, pai, começou Ricardo, com uma voz mais suave. Ana Luísa é uma boa pessoa, tenho certeza. Mas você precisa de cuidado especializado. Você precisa de alguém que saiba o que está fazendo. Ela sabe, insistiu seu Alberto. Ela sabe mais do que qualquer enfermeira. Ela me conhece, me entende. E Ricardo olhou para Ana Luísa com uma mistura de frustração e incredulidade. Você andou colocando ideias na cabeça dele, não foi? Por isso ele defende tanto o seu trabalho. Ana Luísa se levantou, tremendo de indignação. Eu não coloquei ideia nenhuma. O amor não se pode fabricar, seu Ricardo. Seu Alberto me aprecia, porque eu o trato como um ser humano, não como um fardo, porque eu escuto quando ele tenta falar, em vez de interrompê-lo, porque me importo se ele está triste ou se tem dor. Já chega, cortou Ricardo. Eu já tomei minha decisão. Ele se aproximou de seu Alberto e falou com ele como se fosse uma criança pequena. Pai, Ana Luísa não pode mais trabalhar aqui. Eu vou contratar uma enfermeira profissional que possa cuidar do senhor adequadamente. Seu Alberto começou a chorar abertamente. Não, repetia uma e outra vez. Não, não, não. Ricardo se virou para Ana Luísa. Você tem até o final do dia para recolher suas coisas. Eu te pagarei o mês completo, como indenização. Ana Luísa não podia acreditar no que estava ouvindo. Está me demitindo na frente dele. Assim, depois de 3 anos de serviço, depois de 3 anos de trabalho medíocre e de cruzar limites inapropriados. Sim, disse Ricardo com frieza, e francamente, você deveria estar agradecida que eu te pago indenização. Ana Luísa olhou para seu Alberto, que continuava chorando no chão. Quis dizer a ele que tudo ficaria bem, que encontraria uma maneira de continuar visitando-o, de cuidar dele de alguma forma, mas sabia que seria mentira. Seu Ricardo não vai me deixar voltar a vê-lo, disse Ana Luísa em voz baixa. Verdade? Ricardo não respondeu. Não precisava fazer. Ana Luísa se ajoelhou uma última vez, ao lado de seu Alberto. Pegou a mão trêmula dele, entre as suas. Quero que se lembre de algo. Seu Alberto, o senhor não é um fardo. O senhor é um homem valioso, cheio de sabedoria e experiência. Estes meses com o senhor foram um presente para mim. Foi uma honra conhecê-lo. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de seu Alberto.
E quero que continue tocando piano, continuou Ana Luísa. Ainda que seja só uma nota por dia, prometa-me que tentará. Seu Alberto assentiu, incapaz de falar. Ana Luísa se levantou, olhou uma última vez para Ricardo e saiu do quarto. Recolheu suas poucas pertenças da cozinha, seu avental, seu termo de café, uma foto de Sofia que tinha colada no refrigerador e seu caderno, aquele caderno onde havia documentado 6 meses de cuidado meticuloso, onde havia anotado cada pequena vitória, cada melhora, cada momento de progresso. Ana Luísa olhou o caderno em suas mãos. Pensou em deixá-lo para Ricardo, em mostrar-lhe todo o trabalho que havia feito, toda a investigação, todo o amor que havia posto em cuidar de seu Alberto, mas sabia que não serviria de nada. Ricardo já havia decidido quem era ela, em sua mente. Uma simples ajudante doméstica que não conhecia seu lugar. Ana Luísa deixou o caderno na mesa da cozinha e saiu pela porta traseira. Não sabia que esse caderno mudaria tudo. Não sabia que, em 3 semanas, Ricardo estaria de joelhos, rogando seu perdão, porque a verdade tem uma forma curiosa de sair à luz. E quando o faz, não deixa lugar para desculpas, nem para justificações, nem para o orgulho. Os primeiros 3 dias, depois da demissão de Ana Luísa, foram os piores da vida de seu Alberto. Não comia, não falava, não se movia de sua cadeira junto à janela. Só olhava o jardim com olhos vazios, como se algo dentro dele tivesse se apagado permanentemente. Ricardo contratou uma enfermeira profissional, Maria Helena Lopes, com 15 anos de experiência, em cuidado geriátrico, credenciais impressionantes, referências impecáveis, exatamente o tipo de profissional que Ricardo havia insistido que seu Alberto precisava. Seu Alberto a rejeitou desde o primeiro dia, quando Maria Helena tentou ajudá-lo a vestir-se. Seu Alberto se negou. Quando tentou dar-lhe sua medicação, seu Alberto girou a cabeça. Quando tentou iniciar conversação, seu Alberto fechou os olhos e ficou em silêncio. Não é nada pessoal, explicou Ricardo a Maria Helena. Depois da primeira semana frustrante, meu sogro está passando por um período de ajuste, mas não era um período de ajuste, era algo muito mais profundo. Seu Alberto estava em greve, uma greve silenciosa, contra a injustiça de que lhe tivessem arrebatado a única pessoa que o fazia sentir humano para o dia 10. Seu Alberto havia perdido quase 3 quilos. Seus tremores, que haviam melhorado tanto com Ana Luísa, haviam voltado com uma intensidade alarmante. Já não podia segurar uma xícara, já não podia pronunciar mais de 2 ou 3 palavras e seguidas. Era como se todo o progresso de 6 meses tivesse se apagado em 10 dias. Ricardo notou, é claro, mas disse a si mesmo que era só temporário, que seu Alberto, eventualmente, aceitaria Maria Helena, que tudo voltaria ao normal. Disse muitas mentiras nesses dias. Para o dia 14, Maria Helena renunciou. Com todo o respeito, seu Ricardo, disse ela, enquanto empacotava suas coisas. Seu sogro não precisa de uma enfermeira, precisa de alguém que se importe. E, francamente, não sei se o senhor é essa pessoa. Essas palavras se cravaram em Ricardo, mais profundo do que queria a demitir. Contratou outra enfermeira, depois outra. Para o dia 21, havia passado por 4 enfermeiras profissionais. Todas renunciaram. Todas disseram, basicamente, o mesmo. Seu Alberto não está cooperando, porque não quer viver assim. E então, chegou a crise. Dia 22, Ricardo recebeu uma chamada, às 3 da manhã, da 5ª enfermeira. Guadalupe, precisa vir imediatamente. Seu Alberto não está respondendo. Ricardo dirigiu, através da cidade deserta, com o coração na garganta.
Quando chegou, encontrou os paramédicos. Já na casa, seu Alberto estava sendo carregado em uma maca. "O que aconteceu?" perguntou Ricardo, sua voz quebrando. Pela primeira vez em anos, um dos paramédicos, um homem jovem, com expressão séria, respondeu: "Parece que deixou de tomar seus medicamentos há vários dias. Sua pressão arterial está perigosamente baixa. Está severamente desidratado. Estamos levando-o para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo." "Como assim? Deixou de tomar seus medicamentos?" Ricardo olhou para Guadalupe, que parecia à beira das lágrimas. "Ele as cúspia", explicou Guadalupe. "Eu tentava dar os remédios para ele, mas ele escondia embaixo da língua e cuspia quando eu não estava olhando. Não me dei conta até essa noite. Quando os encontrei debaixo do travesseiro dele, Ricardo sentiu que o mundo desabava sob seus pés. No Hospital Albert Einstein, os médicos foram direitos. Seu Alberto Mendes estava em uma espiral de autonegligência que poderia matá-lo em questão de dias, se não fosse revertida. Não era só o Parkinson, era depressão severa. Era a perda da vontade de viver. "Seu sogro está se deixando morrer", disse o Dr. Herrera, sem rodeios. "E francamente, Dom Ricardo, a menos que descubra o que mudou nas últimas 3 semanas, não sei se podemos salvá-lo." Ricardo sentou-se na sala de espera do hospital, com a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez em anos, ele chorou. Ele tinha estado tão seguro de que estava fazendo o correto, tão seguro de que Ana Luísa estava cruzando limites, de que não era profissional, de que seu Alberto precisava de cuidado especializado. Mas e se ele estivesse errado? Ricardo retornou ao casarão vazio ao amanhecer. Caminhou sem rumo pelos cômodos silenciosos. Tudo parecia frio, estéril, como um museu em vez de um lar. Subiu ao quarto de seu Alberto. O piano ainda estava lá, coberto de poeira, as partituras musicais espalhadas no atril. Ricardo sentou-se no banco do piano e notou algo. Havia manchas de umidade nas teclas, lágrimas secas. Seu Alberto tinha estado tentando tocar sozinho. Tinha estado tentando recriar aqueles momentos com Ana Luísa e não tinha conseguido. Ricardo sentiu que algo se rompia em seu peito. Desceu à cozinha procurando café e foi ali que ele viu, na mesa da cozinha, parcialmente coberto pelo jornal do dia em que Ana Luísa partiu, estava um caderno de capa azul. Ricardo o pegou. Curioso, não tinha nome na capa. Apenas uma data, 15 de março de 2025. Abriu a primeira página e o que leu mudou tudo. Registro de cuidados. Seu Alberto Mendes, iniciado por Ana Luísa Oliveira. 15 de março de 2025. Objetivo: documentar progressos, sintomas e métodos que funcionam para melhorar a qualidade de vida de seu Alberto. A primeira entrada era de 6 meses atrás, justamente quando Ana Luísa havia começado a trabalhar seriamente no cuidado de seu Alberto. Março 15. Consulta com Dr. Herrera. Seu Alberto foi diagnosticado com Parkinson há 5 anos, mas os sintomas têm piorado significativamente no último ano. O doutor mencionou que a estimulação cognitiva e física poderia ajudar a reduzir a velocidade de deterioração. Sugeriu musicalização, dado o background de seu Alberto como professor de música. Investigar mais sobre isso. Ricardo ficou paralisado. O doutor Herrera havia mencionado musicalização. Ana Luísa não havia mentido. Continuou lendo. Março 18. Passei 3 horas na biblioteca pública pesquisando sobre Parkinson. Encontrei estudos sobre musicalização. A Universidade de Toronto fez uma investigação em 2018, mostrando que a música familiar pode reduzir tremores temporariamente em 60% dos pacientes. Deve ser música que o paciente conhece e ama. Vou tentar com música clássica. Era a especialidade de seu Alberto. Ricardo passou a página com mãos trêmulas. Março 20.
Primeira sessão informal de música. Coloquei Vila Lobos, Baquianas Brasileiras no 5 no meu telefone enquanto limpava o quarto. Seu Alberto reagiu imediatamente. Os olhos se focaram. O pé direito seguiu o ritmo. Os tremores diminuíram notavelmente durante os 4 minutos da peça. Quando terminou a música, os tremores voltaram, mas seu Alberto estava mais alerta, mais presente. Isso funciona. Preciso fazer mais. Página após página. Ana Luísa havia documentado tudo. Cada pequeno experimento, cada descoberta, cada fracasso e cada sucesso. Março 25. Consegui que um amigo me ajudasse a mover o piano para o quarto de seu Alberto, enquanto Dom Ricardo estava em uma viagem de negócios. Espero que não se aborreça, mas penso que seu Alberto precisa disso mais do que uma sala impecável. Precisa de um piano decorativo. Ricardo recordou ter notado que o piano havia sido movido. Havia assumido que ele o havia ordenado e depois esquecido. Março 28. Seu Alberto tentou tocar piano pela primeira vez. Tremores eram demasiado severos. Não conseguia localizar as mãos nas teclas. Chorou de frustração. Quebrou meu coração. Amanhã vou investigar técnicas de estabilização de mãos. Março 30. Encontrei um vídeo no YouTube sobre como ajudar pacientes com Parkinson a realizar tarefas motoras finas. A chave é a estabilização externa. Tentei segurar as mãos de seu Alberto enquanto tocava. Funcionou. Conseguiu tocar 3 notas. Dó, Mi, Sol. Vi esperança em seus olhos pela primeira vez. Ricardo não podia parar de ler. O caderno estava cheio, página após página, de anotações meticulosas. Horários de medicação otimizados. 8 GHM. Levodopa 100 mg com café da manhã leve. Nota: seu Alberto tolera melhor os medicamentos se comer uma maçã antes. Não tolera cítricos pela manhã. 2 GHM. Levodopa 100 mg com almoço. Nota: assegurar que o almoço inclua proteína. Massa sozinha faz com que se sinta tonto. 8 GHM. Levodopa 100 mg com jantar. Nota: o jantar deve ser cedo. Se comer depois das 8 p.m., tem problemas para dormir. Havia listas de comidas que seu Alberto podia comer sem dificuldade. Texturas que funcionavam. Temperaturas ideais. Comidas que funcionam. Sopa de verduras liquidificada, temperatura morna, não quente. Seu Alberto pode sorvê-la sem se queimar mesmo com tremores. Banana amassada com granola suave. Ele gosta da textura e pode comê-la com colher grande. Frango desfiado em caldo, fácil de mastigar, não requer cortar. Comidas que não funcionam. Carne em pedaços. Requer muita coordenação para cortar e mastigar. Vegetais crus. Seu Alberto se frustra tentando espetá-los com garfo. Qualquer coisa com arroz solto. Grãos escapam do garfo, causa frustração. Ricardo sentiu que seus olhos se enchiam de lágrimas. Ana Luísa tinha pensado em tudo. Em cada detalhe minúsculo que fazia a vida de seu Alberto mais fácil, mais digna. Continuou lendo. Progresso em musicalização. Semana 1-2. Só escutar música. Redução de tremores durante a música, aproximadamente 40%. Semana 3-4. Introdução ao piano com suporte de mãos. Seu Alberto consegue tocar 5-8 notas consecutivas. Semana 5-6. Seu Alberto pode tocar melodias simples com suporte. Brilha, brilha. Estrelinha completa. Chorou de alegria. Semana 7-8. Começamos com peças mais complexas. Seu Alberto recordou a digitação de Parelisa de Beethoven. Seus dedos recordam mesmo quando seu corpo não coopera. Semana 12. Seu Alberto pode tocar até 30 segundos de música com suporte antes que a fadiga cause tremores severos. Isso é progresso incrível. E então Ricardo chegou a uma entrada que o destruiu completamente. 10 de maio. Seu Alberto falou hoje sobre Ricardo. Levou uns 15 minutos para ele formar frases completas. Mas o que ele disse foi:
muito importante. Ele disse: meu genro era um bom homem. Quando a esposa dele morreu, ele me prometeu que cuidaria de mim, que não me deixaria sozinho. Mas agora ele está tão ocupado sendo importante que esqueceu como ser bom. Não o culpo. A dor o mudou. Ricardo teve que largar o caderno e caminhar até a janela. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto agora. Seu Alberto não o culpava. Mesmo depois de ser abandonado emocionalmente, mesmo depois de ser tratado como um móvel a mais na casa, seu Alberto não o culpava, mas Ricardo se culpava. Respirou fundo e voltou ao caderno. Havia mais. As últimas anotações eram da semana anterior à demissão de Ana Luísa, 8 de setembro. Seu Alberto perguntou sobre minha filha, Sofia, hoje. Queria saber sobre os estudos dela. Contei que Sofia quer ser médica, mas não sei se vou conseguir pagar a faculdade. Seu Alberto tentou dizer algo sobre ajudar, mas eu disse que não. Não estou fazendo isso por dinheiro. Faço porque seu Alberto merece ser tratado com dignidade. Ponto final. 10 de setembro. Ricardo quase nos flagrou hoje durante a sessão de musicalização. Tive que inventar uma desculpa sobre o porquê do piano estar destampado. Me preocupa que algum dia ele me demita por mexer nas coisas sem pedir permissão. Mas vale a pena o risco. Ver seu Alberto tocar, ver a alegria no rosto dele, vale qualquer risco. E a última anotação, escrita no dia em que Ricardo a confrontou, 15 de setembro. Hoje, Ricardo me viu tocando piano com seu Alberto. Sei que a confrontação está vindo. Ensaiei o que dizer 1000 vezes, mas a verdade é simples. Amo esse senhor como se fosse meu próprio avô. Não porque ele me paga, mas porque vejo nele tudo o que meu avô foi antes do Alzheimer levá-lo. Não pude salvar meu avô, mas talvez eu possa dar a seu Alberto o que meu avô nunca teve: dignidade, companhia, amor. Se me demitirem hoje, pelo menos sei que esses 6 meses significaram algo. Sei que seu Alberto teve 6 meses onde se sentiu humano outra vez. Isso é suficiente. Ricardo fechou o caderno com as mãos tremendo. Se jogou em uma cadeira da cozinha e chorou como não chorava desde o funeral de sua esposa. Ana Luísa não estava cruzando limites. Ana Luísa estava salvando seu Alberto. Ana Luísa estava fazendo o trabalho que Ricardo deveria estar fazendo, e ele a demitiu. A acusou de manipulação, de incompetência, de ter segundas intenções, quando a única coisa que Ana Luísa tinha era amor puro e simples por um senhor esquecido. Ricardo abriu o caderno outra vez e procurou entre as páginas finais. Ali, em uma letra pequena e cuidadosa, encontrou algo mais. Informações de contato de emergência. Ana Luísa Oliveira, 1198C654321. Endereço: Rua Augusta, 1234, Apto 5C, Consolação. Ana Luísa havia deixado suas informações. Caso seu Alberto precisasse dela, mesmo depois de ser demitida injustamente, mesmo depois de ser acusada de manipulação, Ana Luísa havia deixado uma forma de contatá-la caso seu Alberto entrasse em crise. Porque ela entendia algo que Ricardo havia esquecido: que amar alguém significa estar ali, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando não te pagam, mesmo quando te custa algo. Ricardo olhou o relógio. Eram 7 da manhã. Podia ir ao hospital ver seu Alberto. Podia sentar ao lado da cama dele e dizer que encontraria outra enfermeira profissional. Ou podia fazer algo diferente, podia fazer o que era certo. Ricardo pegou seu telefone e discou o número que Ana Luísa havia deixado. O telefone tocou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E então, uma voz cautelosa: Alô, Ana Luísa, sou Ricardo Albuquerque. Silêncio do outro lado da linha. Sei que não tenho nenhum direito de te pedir isso. Sei que fui horrível com você. Sei que não mereço sua consideração. Mas seu Alberto está no hospital. Está se deixando morrer. E eu li seu caderno.
A voz de Ana Luísa veio em um sussurro. Como ele está? Mal, muito mal. Os médicos dizem que ele perdeu a vontade de viver. Ricardo respirou fundo. Ana Luísa, eu li cada palavra do seu caderno. Li sobre a musicalização, sobre os horários de comida, sobre o progresso que você documentou, sobre como você chegava cedo e ficava até tarde sem cobrar, sobre como você pesquisava nos seus dias de folga. Mais silêncio. E li o que você escreveu sobre mim, sobre como seu Alberto não me culpa por abandoná-lo. A voz de Ana Luísa se quebrou. Seu Alberto o ama, Ricardo. Ele sempre fala de você, de como você é um bom homem, de como a dor por perder a esposa o mudou, mas que por baixo disso você continua sendo bom. Essas palavras foram como facas. Não mereço essa gentileza, disse Ricardo. Não de seu Alberto, e certamente não de você, mas estou te ligando para implorar que você volte. Não como ajudante doméstica, como o que você sempre foi, a pessoa que se preocupa com seu Alberto quando ninguém mais o faz. Ana Luísa não respondeu de imediato. Preciso saber algo primeiro, disse finalmente. Por que me ligou? Por sentimento de culpa? Porque nenhuma outra enfermeira funcionou? Ricardo poderia ter mentido, poderia ter dito algo nobre, mas Ana Luísa merecia a verdade. Por todas essas razões admitiu, porque me sinto culpado, porque nenhuma enfermeira funcionou, mas também porque li seu caderno e me dei conta de algo. Você se importa com seu Alberto de uma maneira que eu esqueci como fazer. E ele precisa de você, precisa de alguém que o veja como pessoa, não como paciente ou como um fardo. Me dou conta agora que sempre foi você. Houve uma pausa longa. Vou ao hospital, disse Ana Luísa finalmente. Mas não vou por você, Ricardo. Vou por seu Alberto, porque ele não merece sofrer pelos erros de outros. Eu sei, respondeu Ricardo. E Ana Luísa, obrigado. A chamada terminou. Ricardo ficou sentado na cozinha vazia, segurando o caderno azul. Aquele caderno que continha mais amor e dedicação em suas páginas do que tudo o que ele havia demonstrado nos últimos anos. E soube que, quando chegasse ao hospital, teria que fazer algo que nunca havia feito bem. Teria que pedir perdão de joelhos. Ana Luísa chegou ao hospital Albert Einstein às 9 da manhã. Tinha pego 2 ônibus e o metrô para chegar até lá. Ainda vestia o uniforme do seu novo emprego, limpando escritórios à noite. Não teve tempo de trocar de roupa. Quando chegou ao quarto de seu Alberto, no 3º andar, encontrou Ricardo sentado em uma cadeira ao lado da cama. Ele tinha o caderno azul nas mãos. Ricardo levantou os olhos quando Ana Luísa entrou. Seus olhos estavam vermelhos, inchados. Era claro que ele havia estado chorando. Você veio, disse Ricardo. Sua voz rouca. Ana Luísa não respondeu. Passou direto por ele e se aproximou da cama, onde seu Alberto jazia conectado a vários monitores. O idoso estava dormindo. Parecia frágil, diminuto sob os lençóis brancos do hospital. Ana Luísa pegou a mão de seu Alberto com suavidade. Seu Alberto, ela disse. Sou eu, Ana Luísa. Os olhos de seu Alberto se abriram lentamente. Por um momento, pareceu confuso, desorientado. Então, seus olhos se focaram no rosto de Ana Luísa e ele começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas. Era um choro profundo, dilacerante, como se algo dentro dele finalmente tivesse se rompido e liberado. Estou aqui, sussurrou Ana Luísa, acariciando sua mão. Estou aqui, seu Alberto, não vou te deixar. Seu Alberto tentou falar, mas não conseguia formar as palavras. Apenas apertou a mão de Ana Luísa com toda a força que seus músculos debilitados podiam reunir. Ana Luísa se virou para Ricardo, que seguia sentado na cadeira, observando a cena com expressão devastada. O que os médicos disseram? Ricardo pigarreou. Que ele está severamente desidratado e desnutrido.
que ele parou de tomar os medicamentos há quase 2 semanas, que a depressão dele é tão severa que está afetando sua saúde física. Ana Luísa assentiu, seu rosto sério. Vou precisar falar com o Dr. Fonseca. Preciso saber exatamente o que se perdeu nessas 3 semanas para poder recuperá-lo. O que você precisar, disse Ricardo de imediato. Qualquer coisa. Ana Luísa finalmente o olhou diretamente. Por que você me chamou de verdade? Ricardo Albuquerque? Ricardo se levantou. Eu poderia dizer algo nobre, mas você merece a verdade nua e crua. Eu te chamei porque sou um covarde que não sabia como enfrentar que machuquei alguém que amo, por meu próprio orgulho e cegueira. Eu te chamei porque li seu caderno e me dei conta de que você tem sido melhor família para seu Alberto em 6 meses do que eu em 5 anos. Ele fez uma pausa, sua voz embargando. Eu te chamei porque seu Alberto está morrendo. Porque eu o afastei da única pessoa que o fazia querer viver, e isso me torna a pior classe de homem. Ana Luísa estudou seu rosto. Você leu todo o caderno, cada palavra, cada anotação, cada observação meticulosa. Ricardo olhou para o caderno em suas mãos. Isto não é só um registro médico, Ana Luísa. Isto é um testemunho de amor. Amor do tipo que eu esqueci como dar. O silêncio na sala era pesado, rompido apenas pelo som dos monitores médicos. Se eu voltar, disse Ana Luísa lentamente, e digo, se há condições, o que for, respondeu Ricardo sem hesitar. Primeira condição, seu Alberto não é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. Você vai passar no mínimo 1 hora por dia com ele, não trabalhando no seu laptop no mesmo quarto, não checando e-mails enquanto ele assiste televisão. 1 hora real, presente, conectado. Ricardo assentiu. Aceito. Segunda condição. Você vai assistir a todas as consultas médicas de agora em diante. Vai conhecer os médicos dele. Vai entender os tratamentos. Vai tomar decisões informadas sobre o cuidado dele. Aceito. Disse Ricardo outra vez. Terceira condição. Ana Luísa respirou fundo. Seu Alberto precisa saber que é amado, não só tolerado, não só cuidado por obrigação, mas genuinamente amado. E se você não pode dar isso, então precisa ser honesto, para que possamos encontrar outra solução. Essa condição atingiu Ricardo como um soco no estômago. Eu o amo, disse Ricardo, sua voz apenas um sussurro. Eu sei que não tenho demonstrado, eu sei que tenho sido terrível, mas eu o amo. Amava minha esposa com todo o meu ser, e quando ela morreu, não soube como estar perto do pai dela sem que toda a dor regressasse. Então me afastei, trabalhei 60, 70 horas por semana para não ter que sentir, e no processo, abandonei o único pedaço de família que me restava. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Ricardo agora. Mas isso não é desculpa. A dor não justifica a crueldade. A dor não justifica abandono. Eu estava tão focado no meu próprio sofrimento que não vi o sofrimento que estava causando. Ana Luísa o olhou por um longo momento. Então, assentiu lentamente. Está bem, eu vou voltar. O alívio no rosto de Ricardo foi imediato. Mas há uma coisa a mais, acrescentou Ana Luísa. O que for, você vai pedir perdão a seu Alberto, de joelhos, e vai explicar exatamente o que fez de errado e como vai mudar isso. Ricardo empalideceu ligeiramente. Agora? Agora? Ricardo olhou para seu Alberto, que havia estado observando toda a troca com olhos marejados, mas atentos. Ricardo se aproximou da cama e lentamente, com movimentos cuidadosos, se ajoelhou ao lado dela. Seu Alberto, começou Ricardo, sua voz tremendo. Não sei se o senhor pode me perdoar. Não sei se mereço seu perdão, mas preciso que saiba que sinto muito. Sinto muito por tê-lo abandonado emocionalmente.
Sinto muito por ter estado tão consumido pelo meu trabalho que esqueci que tinha família aqui, em casa, e que precisava de mim. Seu Alberto o mirava com atenção absoluta. Sinto muito por ter despedido Ana Luísa. Ela estava certa sobre tudo, sobre a musicalização, sobre os cuidados, sobre o senhor merecer ser tratado com dignidade e amor. E eu estava tão cego pelo meu próprio orgulho que não pude ver. A voz de Ricardo se quebrou completamente. Mas mais que nada, sinto não ter sido o homem que prometi à minha esposa que seria. Prometi a ela que cuidaria do Senhor, que nunca o deixaria sozinho, e quebrei essa promessa da maneira mais cruel possível. Seu Alberto levantou sua mão trêmula e a colocou na cabeça de Ricardo. Todos cometemos erros. Conseguiu dizer seu Alberto com grande esforço. O importante é o que você faz depois. Ricardo pegou a mão de seu Alberto e a segurou contra seu rosto. Eu prometo que vou mudar. Vou estar presente. Vou conhecer o Senhor como Ana Luísa conhece. Vou ser família de verdade. Seu Alberto assentiu, lágrimas correndo por suas bochechas. Ana Luísa observava a cena com lágrimas próprias. Havia vindo preparada para ser fria, para manter distância profissional. Mas ver Ricardo finalmente romper, finalmente ser vulnerável, finalmente ser real, era algo que não havia antecipado. Vou ir falar com o Dr. Fonseca, disse Ana Luísa suavemente. Vocês dois precisam de tempo juntos. Quando Ana Luísa saiu do quarto, Ricardo ficou ajoelhado ao lado da cama, segurando a mão de seu Alberto. Eu falhei com o Senhor de tantas formas, disse Ricardo, mas vou passar o resto da minha vida compensando. Eu prometo. Seu Alberto apertou sua mão. Fique, conseguiu dizer. Só fique. E Ricardo ficou. Pela primeira vez em anos, cancelou todas as suas reuniões do dia, desligou o telefone e simplesmente ficou ao lado de seu Alberto. Os seguintes dias foram transformadores. Ana Luísa voltou, não mais como ajudante doméstica, mas como coordenadora de cuidados, com um salário 3 vezes maior e com a autoridade para tomar decisões sobre o tratamento de seu Alberto. Ricardo insistiu e Ana Luísa finalmente aceitou. Trabalhando com o Dr. Herrera, Ana Luísa desenvolveu um plano de recuperação intensivo, nutrição especializada para recuperar o peso perdido, fisioterapia para recuperar a força e, claro, musicalização para recuperar o espírito. Mas o mais importante, Ricardo cumpriu sua promessa. Todos os dias, sem exceção, passava no mínimo 1 hora com seu Alberto. No início, era incômodo. Anos de distância emocional não se apagam em dias, mas, pouco a pouco, aprenderam a estar juntos outra vez. Ricardo lia o jornal para seu Alberto todas as manhãs. Contava sobre seu trabalho, mas desta vez, escutando, quando seu Alberto oferecia sua perspectiva, com suas poucas palavras, cuidadosamente formuladas. E, uma tarde, 3 semanas depois que seu Alberto saiu do hospital, Ana Luísa sugeriu algo. Seu Ricardo já considerou aprender a tocar piano. Ricardo a olhou, surpreso. Eu não tenho talento musical. Não precisa de talento, disse Ana Luísa com um sorriso. Só precisa de presença. Seu Alberto adoraria ter alguém com quem tocar. E assim, Ricardo Albuquerque, presidente de uma grande farmacêutica de milhões de dólares, começou a ter aulas de piano. Era terrível no início. Seus dedos eram torpes, sem coordenação. Tocava as notas erradas, constantemente. Mas seu Alberto, sentado ao lado dele, com Ana Luísa estabilizando suas mãos, o encorajava. Melhor, dizia seu Alberto depois de cada sessão desastrosa. Você está melhorando. E o estranho é que Ricardo estava melhorando, não só no piano, mas como ser humano. Aprendia paciência. Aprendeu que o progresso nem sempre é medido em números e gráficos. Aprendeu que, às vezes,
O sucesso não se parece com um contrato assinado, mas com um sorriso no rosto de alguém que você ama. 6 meses depois, algo milagroso aconteceu. Era um sábado à tarde. Ricardo e seu Alberto estavam sentados juntos ao piano. Ana Luísa observava do sofá, sorrindo. Vamos tentar isso juntos, disse Ricardo. Brilha, brilha, estrelinha. Você faz a melodia. Eu faço o acompanhamento simples que Ana Luísa me ensinou. Seu Alberto assentiu. Seus tremores continuavam ali. Sempre estariam ali, mas eram controláveis agora. Ricardo contou. 1, 2, 3 e tocaram juntos. Não perfeitamente. Seu Alberto perdeu o ritmo na segunda linha. Ricardo tocou 2 notas erradas, mas terminaram a peça completa. Quando a última nota soou, ambos se voltaram para se olhar e sorriram. Ana Luísa pegou o celular e tirou uma foto. 2 gerações, conectadas por 88 teclas de marfim e ébano. Naquela noite, enquanto Ana Luísa preparava o jantar, Ricardo se aproximou dela na cozinha. Quero que saiba de algo, disse. Tenho pensado muito sobre o que você escreveu no seu caderno, sobre sua filha, Sofia, sobre ela querer estudar medicina. Ana Luísa se tensou ligeiramente. Seu Ricardo, já lhe disse que não fiz isso por dinheiro. Eu sei, interrompeu Ricardo, mas seu Alberto e eu estivemos conversando e concordamos. Queremos estabelecer um fundo educacional para Sofia, não como pagamento pelos seus serviços, mas como família, porque é isso que você é agora. Ana Luísa, família. Ana Luísa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não posso aceitar isso. Já está feito, disse Ricardo com firmeza, mas gentileza. Seu Alberto insistiu. Disse que sua esposa era médica e que seria uma honra ajudar outra jovem a realizar esse sonho. As lágrimas corriam pelo rosto de Ana Luísa agora. Não sei o que dizer. Diga que aceita e diga que vai trazer Sofia para nos visitar em breve. Seu Alberto quer conhecê-la. Ana Luísa assentiu, incapaz de falar. Houve um momento de silêncio confortável. Obrigado, Ana Luísa, disse Ricardo finalmente, por não desistir de nós, por ver algo de bom em mim, mesmo quando eu não conseguia ver, por me ensinar que o sucesso real não é medido em dinheiro ou poder, mas nas vidas que você toca e no amor que você dá. Eu só fiz o correto, respondeu Ana Luísa. Não, disse Ricardo. Você fez o extraordinário e isso fez toda a diferença. 1 ano depois, a enfermeira do Hospital Albert Einstein, que me contou essa história, viu algo que a fez sorrir. Seu Alberto Mendes chegou para seu check-up regular, caminhando com andador. Sim, ainda com tremores. Sim, mas caminhando, acompanhado por Ricardo de um lado e Ana Luísa do outro. E quando o Dr. Herrera lhe perguntou como se sentia, seu Alberto sorriu amplamente. Me sinto amado, disse com clareza surpreendente. E isso é a única coisa que importa. Essa história me foi contada por aquela enfermeira há 3 meses. Ela me disse que a havia marcado profundamente, porque a lembrou de algo que todos esquecemos. Às vezes, que não importa quanto dinheiro você tenha, quanto poder você acumule, quão importante seja seu trabalho. No final do dia, a única coisa que realmente importa é como você trata as pessoas, especialmente as pessoas vulneráveis, que dependem de você. Ana Luísa Oliveira poderia ter aceitado a demissão e seguido em frente. Ninguém a teria culpado. Ela foi tratada injustamente, acusada de coisas horríveis, demitida sem consideração. Mas ela escolheu responder com graça. Escolheu voltar quando foi chamada. Escolheu dar uma oportunidade a Ricardo de se redimir. E essa escolha salvou 3 vidas. A de seu Alberto, que encontrou razão para viver outra vez. A de Ricardo, que aprendeu a ser humano outra vez.
E a de Ana Luísa, que descobriu que fazer o correto, mesmo quando é difícil, sempre traz bênçãos inesperadas. Antes de terminar, quero compartilhar algo com vocês. Se esta história tocou seus corações, se os fez refletir sobre como tratam as pessoas em suas vidas, os convido a deixar um super thanks, não por mim, mas como um lembrete para vocês mesmos, de que vão valorizar as pessoas que os cuidam, que os servem, que estão ali, dia após dia, fazendo o trabalho invisível. As Anas Luísas do mundo estão em todos os lugares. São as enfermeiras que cuidam de nossos avós. São as professoras que veem potencial em nossos filhos, quando ninguém mais vê. São as funcionárias que fazem seu trabalho com excelência, mesmo quando ninguém está olhando, e merecem ser vistas, merecem ser valorizadas, merecem ser tratadas com dignidade. E para vocês, que estão ouvindo isso e se sentem como Ana Luísa, que sentem que estão dando tudo e não recebem reconhecimento, quero que saibam de algo. Seu trabalho importa, sua compaixão importa, sua humanidade importa. O mundo precisa de mais pessoas como Ana Luísa, pessoas que fazem o correto. Não porque seja fácil, não porque seja rentável, mas porque é correto. Continuem sendo essa luz, continuem sendo essa bondade, porque no fim das contas, a verdade sempre vem à tona. E quando isso acontece, a justiça chega de maneiras que jamais imaginaríamos. Eu adoraria saber, alguma vez você já foi julgado injustamente por fazer o que era certo? Ou você teve uma Ana Luísa em sua vida que te mostrou amor quando você mais precisava? Compartilhe sua história nos comentários. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta história, alguém que está lutando para fazer o certo em circunstâncias difíceis, compartilhe-a. Você nunca sabe quando uma história pode mudar uma perspectiva, pode dar força a alguém para seguir em frente. Muito obrigado por ouvir, obrigado por estar aqui. E lembrem-se, o verdadeiro poder não vem de quanto você tem, mas de quanto você dá. Nos vemos na próxima história.